chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. 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 E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar.
Boa noite, igreja. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite você também que está em casa. Vamos iniciar o nosso culto louvando. É uma noite fria, somos poucos aqui na casa de Deus, mas temos a certeza de que Deus está aqui presente em sua casa, que os anjos também estão aqui. Então vamos louvá-lo e adorá-lo com toda a nossa voz. Iniciando agora, vamos cantar o hino 81. Louvores ao meu Rei. Ó vinde crentes em teu ai, louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. E cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde vós unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e o seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. E cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. A salvação é Cristo Salvador, o grande, o bom Senhor. A vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos continuar louvando o hino 148, Amanhã de Luz. Já está raiando, logo o Rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Ouve o som do Evangelho eterno, não vos demoreis, pois bem cedo vem e com majestade Cristo, Rei dos Reis. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando,
eis que vem Jesus. Volverão a vida os queridos mortos em exultação. Que alegria infinita nos encontramos na eterna mansão. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e cantar o hino 57 para iniciar o nosso culto. Eu quiser andar com Cristo. Eu quisera andar com Cristo Sobre o mar da Galileia, ao teu lado pela Judéia, partilha da celestial missão. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim esta emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei junto a ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera andar com Cristo, ver suas santas mãos curando, os seus lábios sempre pregando do infinito e divinal amor. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim esta emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera estar com Cristo de joelhos lá no horto, implorando de Deus conforto para seu filho suportar a cruz. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim esta emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Eu quisera andar com Cristo quando ao céu subiu na nuvem. Eu quisera subir com Ele para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim esta emoção.
Bem sei, Senhor, que um dia sentirei bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Oh, glória, aleluia. Vamos ficar de joelho neste momento para uma prece. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, mais uma vez, chegando a no teu santo monte, no trono da graça. Muito obrigado por ter nos motivado a chegar até a Ti neste momento, pelos méritos de Cristo. Louvamos o Seu nome, pois é digno de toda a honra e toda a glória e de todo o louvor, meu Deus. Senhor provedor, mantenedor e salvador. Nesta hora, Senhor, de oração, pedimos a Deus que nos torne limpos, Senhor, nossa mente, nosso coração, para receber, através do Seu Santo Bom Espírito, a Tua palavra e também as Tuas bênçãos. Chegamos neste momento assim como estamos, Senhor, pecador, pobre, mas também com o coração, ó Deus, entregue a Deus, para que Tu, Senhor, transforme nossa vida. E oro, meu Deus, para esse propósito. Que cada um de nós, Senhor, estejamos em Teus braços de amor neste momento. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Essa música relata bem o que aconteceu naquele dia. Muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos pelos dízimos e pelas ofertas. Que essas ofertas, Senhor, através do Teu propósito, alcance, Senhor, nas terras de Alemar, a Tua mensagem de esperança, da volta de Deus para este mundo que está perdido, Senhor, pelo pecado. Ó Deus, nos prepare, Senhor, para Te receber um dia em breve, para morarmos, ó Deus, na eterna Canaã. Por isso, Pai, torna-nos dignos. Oro pelas famílias, oro, Pai, por cada um de nós. E que nesta hora o Senhor nos assiste, por favor. Dá-nos a Tua paz e o perdão, em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos ter um fundo musical. Os irmãos ficam à vontade nesse particular, pela entrega dos dízimos e também das ofertas. Amém. Suas finanças estão seguras? Elas são investidas nas melhores ações? Seu banco é o lugar mais seguro para você manter seus recursos? Quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais incerta é nossa condição de vida. A Bíblia revela um quadro honesto do que nos espera no final. Pedro diz que os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que há nela, será desnudada. Nossos bens não terão mais valor. Pedro convida seus leitores a não fazer pouco caso dessas coisas, mas a passar por algumas mudanças fundamentais nas prioridades e perspectivas. Ele disse: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Esses eventos previstos para o futuro próximo resultarão em perdas irreparáveis para aqueles que não estiverem preparados. Tais perdas serão maiores que quaisquer crises anteriores vivenciadas pela humanidade, como recessões, grandes depressões financeiras ou hiperinflação. Considere a hiperinflação, por exemplo. Em menos de 24 horas, os preços duplicaram. Em alguns lugares, as pessoas iam até a mercearia carregando dinheiro em uma cesta por cima da cabeça ou em um carrinho de mão. As pessoas estavam preocupadas, irritadas e ficavam durante horas fazendo filas em frente aos bancos para sacar suas economias apenas para escutar pedido negado.
Como resultado, a população e os investidores perderam a fé na moeda local, e a troca de bens e serviços se tornou uma estratégia-chave. Muitos iam para o mercado negro tentando trocar seu dinheiro por moedas mais fortes. Alguns países trocavam suas moedas desvalorizadas para uma nova moeda, ou começavam a usar moedas estrangeiras localmente. Mas como trocaríamos nossos ativos por outros mais seguros e mais lucrativos? Com base no que Jesus disse, não precisamos ir ao mercado negro, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que não for colocado lá será perdido para sempre. Paulo também aconselhou seus leitores a armazenarem uma boa base para o futuro, para que eles pudessem se agarrar à vida eterna. Ele disse: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esta semana, ao devolver seu dízimo e o pacto, você pode escolher ser uma bênção para os outros, ao mesmo tempo que você estiver trocando seus recursos terrenos pelos eternos. Que possamos colocar nossos desejos por último, e primeiro, Deus. Caminhar sozinho, pensava em meu viver, nas coisas que já fiz, eu pude ver que tudo poderia ser melhor. Sei que não sou perfeito, mas em Cristo eu posso ser, me acorrentando a Ele e em seu poder, moldado ao seu exemplo, eu serei. Somente o seu exemplo seguirei, pois tu és Deus de libertação, que livra os teus filhos da mais forte provação. Se estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser o espelho de Deus. Pode alguém dizer-me que ao alvo não vou chegar, mas Cristo me mostrou e até provou
a perfeição eu posso alcançar. Pois tu és Deus de libertação, que livra os teus filhos da mais forte provação. Se estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser o espelho de Deus, que livra os teus filhos da mais forte provação. Se estou perdido, mas quero ser teu, irei mais além pra ser, irei mais além pra ser, irei mais além pra ser um espelho de Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa também nos acompanhando através do canal do YouTube desta igreja. Que a paz de Cristo ela possa estar presente aqui conosco nesta noite. Amém? Hoje o tema que vamos trabalhar é dando continuidade aos domingos de esperança. E o Hernando me chamou para trabalhar com um tema de extrema importância quando falamos o selo de Deus e a marca da apostasia, na Bíblia chamada a marca da besta ou o número da besta. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti pelos cuidados que tem tido conosco, a nossa gratidão a Ti também pela oportunidade de estarmos na Tua casa. É bem verdade que um grupo estão em casa, outros envolvidos com trabalhos, que eles possam receber também a Tua bênção e a Tua paz na vida de cada um deles. Agora que estaremos abrindo a Tua palavra, estudando sobre esse tema de tamanha importância para cada um de nós, que Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para que assim possamos entender o Teu querer e a Tua vontade. Que o nosso eu possa ser esvaziado, para que assim também possamos ser preenchidos pelo Teu Espírito, pois são as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É bem verdade que quando nós falamos a respeito da marca da besta, quando nós falamos do número da besta, vem sempre aquelas mensagens que recebemos no WhatsApp sobre chip. Pastor, tem alguma coisa a ver com o chip? Como é que funciona isso? Eu quero, antes de qualquer coisa também, apresentar para vocês algumas questões teológicas. Então, nós tivemos a alegria, quando estávamos na faculdade estudando teologia, de estudarmos um tema que se chama hermenêutica, interpretação bíblica. E existe alguns métodos de interpretar a Bíblia. Qual é o método usado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então vamos entender um pouco melhor a respeito disso. Qual é o método correto de interpretar as profecias bíblicas? Existe uma cadeia de ensino que é chamada de preterismo. Significa que eles estudam a Bíblia, estudando as profecias, olhando somente para o passado. Ou seja, de acordo com esta cadeia de ensino, não existe nenhuma profecia mais a ser cumprida. Tudo já aconteceu no passado. Esse é o grupo chamado, então, de preterismo. Existe o segundo grupo, que é conhecido como futurismo.
Nenhuma profecia se cumpriu até agora. Só vai se cumprir no tempo do fim, no futuro, bem longe do qual nós estamos vivendo hoje. Existe o terceiro grupo que é chamado de idealismo. O que o grupo idealista acredita? Que as profecias são símbolos espirituais. Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com o futuro, mas tem a ver com o dia a dia. Então se aplica, por exemplo, alguém bateu a cabeça e morreu de forma ali, nossa, tão novinho, morreu, mas é o tempo do fim, né? Então eles querem aplicar as profecias de forma idealista. Tem também o achismo, eu nem coloquei aqui, né? Essa aí é o senso comum. Mas o historicismo. De acordo com essa crença chamada historicista, profecia se cumpre numa sequência histórica de forma ininterrupta até o tempo do fim. E este método utiliza-se do livro de Daniel para explicar. Lembra de Daniel, capítulo 2? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele não compreendeu este sonho. Chamaram então vários homens, ninguém tinha condições de interpretar. Todos foram ameaçados de morte, até que chamaram um homem chamado Daniel. Daniel e os seus 3 amigos ficaram orando. Daniel foi dormir, Deus revelou o sonho que o rei havia tido para Daniel. E Daniel se prontifica e ele fala, ó rei, o Deus o qual eu sirvo me revelou o sonho. E ele explica então, este sonho que o Senhor teve é para o tempo do fim. Hoje para nós, grande parte do sonho do rei Nabucodonosor é história. Por exemplo, a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia. Não existe mais, virou história. O peito, que era de prata, representando o reino dos Medos e Persas, também já passou, virou história. A cintura de bronze, que representava a Grécia, também passou, virou história. Você olha para a perna era feita de barro, Roma imperial, passou, virou história. Quando você olha para os pés, ferro misturado com barro, você tem Roma na fase papal, com os 10 países da Europa. Estamos aí, ok? Então você percebe que algo ainda não aconteceu. Então você pega a história e aplica também ao futuro. Esse método é conhecido como método historicista ou historicismo. Qual é o método que nós, adventistas do 7º dia, utilizamos? O método que nós utilizamos é esse, historicista gramatical. Nós recorremos à história e à gramática bíblica. Por quê? Porque somente Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso que Martinho Lutero, quando escreve ali as solas, né, as 5 solas, a primeira é Bíblia, somente Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E Cristo utilizava esse método. Lembra de Mateus 24? Cristo utiliza várias linguagens do Antigo Testamento. Mas quando você vai para Lucas, capítulo 24, ele utiliza ali no caminho de Emaús, ele fala assim, olha, não estudaste o Antigo Testamento, o livro dos Salmos, porque todos esses livros falavam de mim. João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo também que testificam de mim. Qual era o método de Cristo? Historicista gramatical. Cristo utilizava esse método também para interpretar a Bíblia, ok? Sendo assim, a gente precisa analisar também algumas palavras. Já entendemos que o método histórico é o método utilizado para a igreja. Mas e o método gramatical? Como funciona? Por exemplo, o sábado na Bíblia. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 7, fala ali do número dos 144 mil, que seriam selados. Eu olho para Apocalipse capítulo 14, também fala do número dos 144 mil. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 13, eu encontro a marca da besta. Tem alguma diferença entre sinal e selo? Seria o sábado o sinal ou o selo de Deus? O que de fato é o sábado? Você percebe que existem muitas pessoas que falam, não, o sábado é o selo do povo de Deus. O povo de Deus será selado com a guarda do sábado. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Quando eu olho de forma historicista, gramatical, o que a Bíblia tem a nos fornecer? A palavra sinal no hebraico
é a palavra ot. Significa algo para sinalizar, apontar, uma bandeira, um farol, um momento, um monumento, um emblema. Esse é o significado para sinal. A palavra ot está cortando um pouquinho ali da tela, né? Quando eu olho para Ezequiel, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, no verso 12. Esse texto é muito conhecido por nós. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. O livro de Ezequiel é um dos livros mais difíceis de ser compreendido na Bíblia. Você percebe que é um livro que existem pouquíssimos comentários escritos a respeito deste livro. É a primeira vez, que um profeta, ele explica de forma passada e futura da importância do sábado. No capítulo 20, verso 12, Ezequiel diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus está dizendo através do profeta Ezequiel que o sábado serviu como um sinal no passado, para distinguir o povo de Deus. Mas olha o verso 20 agora. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Você percebe? Ele serviu de sinal no passado e ele servirá também de sinal no futuro, ok? Então o sábado é apresentado como ot, uma bandeira. Como assim, pastor, uma bandeira? O sábado é o sinal de Deus com o seu povo. Não existe nenhum texto na Bíblia que vai apresentar o sábado como selo, porque o sábado será sempre apresentado como um sinal, que significa uma bandeira. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Imagina uma guerra e você não tem nenhuma arma em mãos, mas você quer mostrar de que lado você está desta guerra. Você pega uma bandeira e sai na guerra balançando a bandeira de um lado para o outro. E o anjo olha para você e fala assim: ei, você não tem arma nenhuma, você acha que vai vencer essa guerra? Não tenho arma, mas a minha bandeira é para mostrar de que lado eu estou no grande conflito. Então, quando eu e você guardamos o sábado, eu estou mostrando de que lado eu e você estamos no grande conflito. Então, a palavra sinal é justamente essa, ot, é uma posição de que lado eu estou. Ficou claro? É assim que aparece, então, a palavra sinal para o sábado, ok? Ele não está relacionado com o selo. O selo na Bíblia, a expressão usada é grego, ok? É a palavra esfages. Lembra que o PH no hebraico tem som de F. Lembra de algumas farmácias são escritas com PH. Já viram algumas farmácias escritas com PH? Porque o som é o som de F. Então, esfages. A palavra esfages para selo é traduzida como penhor, garantia, marcar, estampar, guardar segredo, selar. Este é o significado para selo. Você percebe que há uma diferença gramatical de sinal para selo também, ok? As duas palavras se distinguem. Frequentemente um selo, na época de Cristo, ela indicava procedência ou posse. O comerciante, por exemplo, ele selava um fardo e quando chegava no comércio, as pessoas olhavam para aquele selo e sabiam de onde veio aquele produto, porque ele continha o selo. Lembra de Tamar, quando ela cometeu o incesto com Judá? O que ele entregou para ela? O cetro e um selo. O selo era um anel que identificava a pessoa. E quando ela ficou ali grávida e ameaçaram matar ela, ela falou assim: o homem que me engravidou é o dono deste selo. E aí foi identificado Judá. Então o selo identificava um proprietário, o dono de alguma coisa. Assim ele era usado. Quando Paulo fala de selo no Novo Testamento, Paulo é bem claro em dizer que o selo de Deus é o Espírito Santo. O selo de Deus na Bíblia, de acordo com 2 Coríntios 1, 21 e 22, Efésios capítulo 4, verso 30, Efésios capítulo 1, verso 13, aponta o Espírito Santo como sendo o selo de Deus. Agora, a palavra esfages, usada por Paulo, também em Efésios capítulo 4, verso 30, é muito bem traduzido como penhor no português, que é traduzido também como garantia. Ou seja, o Espírito Santo nos sela como garantia que Cristo virá e nos reclamará
como pertencentes a Ele. Entenderam? Então, o Espírito Santo é Ele que nos sela. Somos selados pelo Espírito. Só que qual é a condição para receber o selo, então, do Espírito Santo? Aí Paulo explica também. Quando eu olho para Ellen White, ela diz assim, já eu apresento outro texto de Paulo. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 30, ela diz que o Espírito Santo é o agente selador e capacitador dos crentes. O Espírito Santo vai ser dado em sua plenitude, selando cada um para a sua obra. E aí, quando eu olho, então, para 1 Coríntios 9, verso 2, o apóstolo Paulo dá um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Quando ele estava sendo questionado do ministério dele, ele olha para o grupo de pessoas em Corinto e ele fala assim, não sou eu apóstolo para outros, mas certamente sou para vocês, porque vocês são o meu selo, ou seja, o esfages, vocês são a marca, vocês são o registro, vocês são a garantia daquilo que eu tenho feito para Deus, confirmando o meu apostolado. Ou seja, ele estava pegando um grupo de pessoas que ele havia evangelizado, que ele havia batizado, ele estava dizendo, vocês são a garantia do trabalho daquilo que eu tenho feito. Entenderam? Mas qual é a condição para receber, então, o Espírito Santo? Atos, capítulo 5, verso 32, diz que o Espírito Santo é dado a todos aqueles que obedecem a Deus. É aqui que começa a ter os dois começam a ser unidos, colados, né? O sinal com o selo. Porque o Espírito Santo, que é o selo de Deus, ele só é dado ao cristão devido à sua obediência aos mandamentos de Deus, àquilo que Deus estipulou, para que eu e você pudéssemos viver. Mas não se esqueça que eu não sou salvo por guardar a lei de Deus. Eu sou salvo para guardar a lei de Deus. Tem uma diferença. Porque senão eu vou atribuir à lei a ação salvífica. E a lei não tem participação na salvação. A lei, quem obedece, é o fruto daqueles que estão em Cristo Jesus, que estão prestes a receber o selo do Espírito Santo. Está claro? Eu tenho que entender isso, porque existem pessoas que muitas vezes utilizam o púlpito dizendo que quem não guardar o sábado não vai para o céu. Como se o sábado fosse sinal salvífico. O sábado não é. Eu não guardo para ser salvo. Eu guardo porque eu já estou salvo em Jesus Cristo. Aí está a diferença. Segunda conclusão, então, quando olhamos para o texto. O Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia que Cristo irá nos buscar, a função dele de seladora do Espírito Santo no plano da salvação, não conspira com a identificação do sábado como sinal de Deus. Porque quando eu obedeço guardando, é uma característica que eu vou receber o Espírito Santo, ok? Então essa é a conclusão para essa primeira parte. Agora vamos lá entrar no tema. O selo de Deus em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, verso 2. João começa dizendo assim, no verso 1. Depois disso o quê? Depois que 6 selos foram abertos, há uma interrupção para a abertura do 7º. Porque quando João, ele escreve o capítulo 5, ele vê Deus assentado num trono, tendo um livro selado por dentro e por fora, contendo 7 selos. No capítulo 6, ele tem uma visão que o cordeiro era o único digno de abrir os selos. E aí ele abre o primeiro selo, o cavalo branco, ele abre o segundo selo, o cavalo preto, ele abre o cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto, aí vem o cavalo amarelo. E aí ele fala, então, das almas debaixo do altar, ele começa a falar do outro selo, que é os fenômenos na natureza, e aí ele para e não fala da abertura do 7º. Há um intervalo, há uma interrupção. O capítulo 7, ele é uma interrupção da abertura do 7º selo. E é justamente aqui que João tem essa visão. Quando ele tem a primeira visão, ele diz, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Você sabe que a expressão 4 cantos da terra é metafórica. João não está falando que a terra é quadrada. João está falando aqui dos 4 pontos cardeais. Ele está dizendo que existem 4 anjos, um no sul, um no leste, um no oeste e um no norte, segurando os ventos, ok?
Por que está segurando os ventos? Ele diz, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Por que ele diz isso? Porque na segunda parte ele diz assim, entendendo que vento representa destruição, guerra, morte, ok? Está em harmonia com Jeremias capítulo 51, verso 1. João vê algo mais. Ele diz, vi outro anjo que subia do nascente do sol. E esse anjo tinha o selo do Deus vivo. Então você percebe que esse anjo tinha o selo do Deus vivo. Quem é o agente que sela? Então você percebe que esse anjo aqui não é um ser angelical comum. João está vendo o próprio Espírito Santo, ok? É uma referência ao Espírito Santo. Pastor, mas por que ele não colocou direto? Jesus também no Antigo Testamento era chamado de quê? De anjo do Senhor. Qual é o nome de Cristo no Antigo Testamento? Miguel, o anjo do Senhor. Então, no Apocalipse, às vezes, João faz referência do Espírito Santo como anjo. Olha Apocalipse capítulo 18. Eu vi um anjo forte que iluminou toda a terra. Esse anjo é quem? É o Espírito Santo. Então, uma referência metafórica de João também para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ok? É o Espírito Santo que sela. Ele é o agente selador da Santíssima Trindade. Então, ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até marcarmos com um selo na testa do servo do nosso Deus. Então esse anjo, que é o Espírito Santo, ele olha para os 4 que estão segurando os pontos cardeais, dizendo, olha, não danifiqueis nada até que possamos selar o povo de Deus. Até que possamos marcar, colocar uma esfinges, né? A expressão usada lá no povo de Deus. Então, antes dos 4 ventos serem soltos, antes da destruição, é preciso que os servos de Deus estejam selados, para serem identificados e poupados da fúria da natureza que castigará o planeta. Os justos serão selados, protegidos da destruição com o selo de Deus. Mas quem são os justos? Como que João trata eles no capítulo 7? Que linguagem ele utiliza? Olha a linguagem utilizada para João para dizer quem são os justos. Quando diz que nenhum vento deveria soprar, nenhuma destruição deveria vir sobre a terra, nem sobre o mar. Mar, em Apocalipse, representa o quê? Pessoas, povos, multidões. Mas nem sobre árvore alguma. Se mar representa multidão, povos, nações, árvore representa o quê? Que árvore representa? No livro dos Salmos, no Salmo 1, do verso 1 até o verso 3, lá fala da vereda dos justos. E ele apresenta quem são eles. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque ele medita na lei de Deus durante o dia e durante a noite. Olha que interessante. Então ele está dizendo que o justo aqui, ele é simbolizado porque ele colocou a vida dele em oposição ao caminho dos escarnecedores, que é o livro dos Salmos no capítulo 1. Ele está dizendo que o justo é aquele que anda segundo a lei de Deus. Então ele está dizendo, ó, o Espírito Santo será dado àquele que obedecem a Deus. E agora no livro do Salmo e no livro do Apocalipse, quando apresenta árvore, árvores são aqueles cristãos que obedecem a lei ensinada e escrita pelo próprio dedo de Deus. Então ele está dizendo que o Espírito Santo será dado àqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são apresentados em Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 14, verso 12, como santos. E este verso é Deus apresentando, aqui está os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A palavra santo significa o quê? Separados. E serão separados com o quê? Com o selo de Deus. Percebe como que a Bíblia ela vai se linkando e colocando um único tema? O selo de Deus em Apocalipse capítulo 7.
O anjo selador, mais uma vez repito, o Espírito Santo, em Apocalipse 7, do 1 até o verso 3, ele informa o tempo do selamento. O tempo do selamento, ele ocorre nessa interrupção da abertura do 6º selo para o 7º selo. Porque o 7º selo é a vinda de Cristo. Houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, nós estamos dentro deste intervalo. E quando o selamento vai acontecer? Justamente dentro deste intervalo. O capítulo 7 é uma resposta também à pergunta final do capítulo 6, lá no último verso. Porque ela diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que vai poder ficar em pé? Aqueles que serão selados pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo, quando vier a grande tribulação, um grupo estarão em pé. Quem é este grupo? Aqueles que estiverem selados, ok? Com o Espírito Santo. O selo de Deus e a marca da besta. Selados e marcados. Aqui tem uma diferença. No livro do Apocalipse, achamos 2 grupos de pessoas. Um grupo selado, Apocalipse 7, Apocalipse 14. E um grupo que serão marcados, Apocalipse capítulo 13, que vocês já estudaram aqui nas noites, né? O capítulo 7, os justos são selados, são chamados de árvores. Quando eu olho para o capítulo 13, os seguidores da besta serão também marcados, não selados, serão marcados. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fazem com que lhes sejam dada uma certa marca. A palavra usada para marca agora, usada por João, é a palavra charagma, que vem do hebraico ot. Lembra o que significa ot? Sinal. Sinal aponta para alguém. Ou seja, os adoradores da besta, eles terão uma característica que os identificam como seguidores da besta. Então João está dizendo assim, não é um número literal, não será um número visível em ninguém, mas eles terão uma característica que mostram de fato quem eles adoram. Deu para entender? Não vai ter nenhum sinal na mão, não tem nada a ver com microchip, não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com código de barra, não tem nada a ver com número de documento. Será uma característica de adoração. Por isso que o texto diz, os seguidores da besta, ok, terão uma marca, um charagma, no hebraico ot, um sinal, uma bandeira. Qual é a bandeira de Deus do grande conflito? O sábado, não estudamos? A palavra ot, o sábado é uma bandeira. Qual é a bandeira de Satanás no grande conflito? Vamos ver então? É a contrafação da verdade. Como assim, pastor? Quando o diabo não consegue convencer a pessoa a negar a existência de Deus, o que ele faz? Ele trabalha de uma forma para a pessoa rejeitar a vontade de Deus. Então ele adultera a maneira de servi-lo. Por exemplo, o Senhor disse, se você tocar no fruto dessa árvore, morrerá. Mas o diabo vem e diz o quê? É certo que não morrerás. Então você começa a ter a contrafação da verdade. A oferta não precisa ser de cordeiro. Pode ser oferta da terra. Caim e Abel. Uma contrafação. O verdadeiro objetivo de Satanás sempre foi colocar-se no lugar de Deus. Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. E para isso, ele faz o quê? Deus tem um filho unigênito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz que o diabo também tem um filho. E a Bíblia o chama de filho da perdição. Deus deu um trono para Jesus. Paulo fala em 2 Tessalonicenses que o filho da perdição também foi dado um trono para ele, a ponto de perdoar pecados. E ainda Paulo fala isso. Existe uma trindade santa, Mateus capítulo 28, verso 19. Mas em Apocalipse 16 e Apocalipse 20 apresenta também a trindade satânica. Lemos nas Escrituras a respeito do Filho de Deus, né? Lemos também na Escritura a respeito dos filhos do maligno. Então você percebe que ele sempre trabalha na contrafação, imitando tudo aquilo que Deus faz. Deus realmente realiza em seus filhos tanto o querer como executar da sua boa vontade.
Somos informados também na Bíblia que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Também existe um mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. A Bíblia nos diz que Deus, por meio de seus anjos, sela os seus servos em suas frontes. Aprendemos igualmente que Satanás, por meio de seus agentes, coloca uma marca sobre as frontes dos seus servidores. Então, assim como Deus tem um selo, o diabo também tem o selo dele também. Apocalipse 13:16. Cristo designou os seus apóstolos, Mateus 10. Eu olho para 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, lá diz também que o diabo também tem os seus ministros. Ele tem também os seus apóstolos, ok? Deus escreveu: lembre-se do dia de sábado para o santificar, em Êxodo capítulo 20, verso 8. Satanás contradisse mais uma vez: não é necessário ser o sábado o dia de guarda. Pode ser o domingo. Se tentarmos encontrar um único verso bíblico que afirme não ser mais o sábado o dia sagrado, pois foi substituído pelo domingo, ele jamais será encontrado biblicamente. Porque o domingo não tem apoio teológico. A guarda do domingo tem apoio histórico. A história comprova a mudança do sábado para o domingo, mas biblicamente não existe. Porque o domingo é uma instituição humana, não divina. Ele foi instituído por Constantino no dia 7 de março do ano 321, como dia de guarda e dia de adoração. Mas jamais a Bíblia coloca ou apresenta o domingo como dia de guarda. Eu fiz um evangelismo no Rio Grande do Norte. Eu fui chamado para trabalhar numa região onde não havia presença adventista. Eu cheguei naquela cidade e tive a alegria de abrir 2 igrejas e batizei 126 pessoas. Eu me lembro que quando eu fui apresentar o sábado, eu apresentei um tema chamado Aniversário da Mãe de Adão, e no outro dia o tema era: quem encontrar o texto perdido vai ganhar R$100. Eu havia batizado o prefeito da cidade, o Thales, e ele disse assim para mim: pastor, pode colocar mais R$900 aí. Quem encontrar o texto perdido, a gente dá R$1.000. E pode colocar o meu carro, a esposa dele, Jusaína, então pode colocar minha moto também. Falei, então tá bom. E aí no dia ele falou: pastor, põe a minha casa também. Falei, tá bom, tudo penhorado então, né? À noite, amigo, não cabia gente no meu auditório. A polícia teve que vir, porque tinha muita gente, queria saber qual é o texto perdido. E aí é Levítico, é Números, o texto é esse, que não sei o quê, e tal. E a igreja lotada, e havia ali o pastor Batista, praticamente com toda a igreja dele. E esse foi o grande grupo que eu batizei. E eu falei, então tá bom, irmãos, valendo agora. O texto perdido na Bíblia é: aquele que me mostrar que o sábado foi mudado para o domingo vai ganhar R$1.000. Está aqui a chave da casa do prefeito, está aqui a chave do carro dele e a chave da moto dele. E está aqui R$1.000 na minha mão. Quem me mostrar o texto? Aí o pastor Batista levantou e disse: você é um covarde. Eu falei, por que eu sou covarde? Porque tal texto não existe na Bíblia. Eu falei, eu sou covarde? Você ensina as pessoas a guardarem o domingo e eu que sou o covarde da história? Ele levantou, foi embora, e todo aquele auditório, praticamente que era batista, foram batizados por honra e glória de Deus. Então, não existe tal texto na Bíblia, porque quem mudou o sábado para o domingo foi uma instituição humana, não Deus, ok? E aqui começa a contrafação relacionada ao dia de guarda. O sábado, a função seladora do Espírito Santo é separar, Ezequiel 20, verso 20. O povo de Deus, o povo do Deus vivo, Apocalipse 7, 2. No desfecho da grande controvérsia entre a verdade e o erro, Deus vai apresentar a grande diferença entre o justo e o perverso. Em Malaquias 3, verso 18, Malaquias apresenta justamente isso. Naquele grandioso dia, eu vou mostrar aquele que me serve, o que não me serve. Aquele que viveu de acordo com a minha vontade ou não. E como será mostrado? Quando for separados. Mateus 25, Jesus fala assim: naquele dia eu farei a separação entre as ovelhas e os bodes. Você olha para Apocalipse capítulo 14, a grande ceifa, será separado a palha, o trigo e o joio. Ali é apresentada a separação também. Importante lembrar que o Espírito Santo só é concedido àqueles
que obedecem a Deus, à vontade de Deus. E aí entra, então, a parte final. Apocalipse adverte, se alguém adora a besta, ou seja, a adoração da besta tem a ver com falso dia de guarda. Lembra que a palavra ote, ela aponta para alguém? Quando eu guardo o sábado, eu estou apontando que eu adoro a Deus. Quando eu guardo o domingo, eu estou apontando que eu adoro a besta. É aqui que faz a distinção, ok? Então, pelos seus frutos vos conhecereis. É aqui que aparece a característica. Não é uma marca na mão, não é uma marca na testa de forma literal, mas é uma forma simbólica apresentando as características, os frutos daqueles que obedecem a Deus ou não. Então, a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que todo aquele que adora a besta, Apocalipse capítulo 20, verso 15, serão lançados também no lago de fogo, onde já estará Satanás, os seus anjos e a besta também. É por isso que ele faz um apelo em Apocalipse capítulo 18, verso 4. E quem faz esse apelo é o anjo selador. Quem é o anjo selador? O Espírito Santo. E o apelo que ele faz é, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. O apelo ao coração deve ser o quê? Este é o momento de decisão. Qual a decisão? De que lado eu estou? Que bandeira eu vou levantar? Qual será o meu watch, o meu sinal? A marca da besta ou o selo de Deus? A oportunidade que ele nos concede é agora. Porque se nós estamos no intervalo do capítulo 6 para o capítulo 8, que é justamente a abertura do 7º selo, que é para a volta de Cristo, significa que nós estamos vivendo no momento do selamento do Deus vivo e todo-poderoso. Que oxalá a Deus, que eu e você possamos ter a oportunidade de recebermos o selo de Deus, que é dado através daqueles que obedecem a Deus, selados pelo Espírito Santo. Amém? Pergunto para você nessa noite, é seu desejo se colocar na mão de Deus? Senhor, eu quero me colocar na tua vontade, no teu querer. Amém. Deus seja louvado por isso. Você que está em casa, é seu desejo também. Nós teremos um louvor especial. E logo após este louvor, nós estaremos orando a Deus, nos entregando e pedindo Ele a bênção sobre a decisão que foi tomada nessa noite em nossos corações. Mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros. Quanto mais prometo que não vou cair. E em meio ao meu tormento, olho pra cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil pra ser vencedor.
mas não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar. Me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, te aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim, sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprender a amar. Quero aprender a amar, quero confiar, não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti, sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprender a amar. Pois contigo vou aprendendo a Senhor Deus e Pai, obrigado porque tivemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. É bem verdade que é importante entendermos os momentos finais, entendermos o que a Tua Palavra diz, principalmente relacionado às profecias do Apocalipse. De fato, nós vamos ter o nosso coração voltado totalmente para Ti. Que não venhamos cair no erro, que o inimigo não venha ter nenhum tipo de vitória sobre as nossas vidas, mas que possamos ser um instrumento em Tuas mãos para termos participação ativa na Tua obra, principalmente no último apelo à humanidade: sai dela, povo meu. Usa-nos, Pai. Para isso, batiza-nos com Teu Espírito, perdoando assim os nossos pecados, pois são as bênçãos que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel,
minha vida.